Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Ative o sininho. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que, em sua época, o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita, que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado no livros de 1º e 2º Reis. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do povo. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Orim procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. O ministério de Elias pode ser organizado em 6 importantes episódios: o aviso acerca da seca iminente sobre aquele povo, a luta no Monte Camelo, onde enfrentou os profetas de Baal, a fuga para Horebe, o episódio envolvendo Nabote, a profecia acerca de Acasias e sua translação ao céu. Em 1 Reis 17 temos registro sem qualquer introdução das atividades do ministério do profeta Elias. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que havia uma grande seca. Devemos lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à sua suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para se retirar para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e carne era trazido por corvos. Após o ribeiro secar por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir a Sarepta, que era a cidade de Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva, onde está registrado no livro de 1 Reis 17. No primeiro instante, imagina-se que a viúva se sustentaria o profeta Elias, que seria uma mulher de posse e rica. Mas o texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. E de forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Ainda no mesmo capítulo temos o registro da enfermidade que aconteceu com o filho da viúva e acabou o matando. A expressão "que tenho eu contigo" fala viúva. A expressão "que tenho eu contigo", homem de Deus, demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ela pensava que a presença do profeta como homem de Deus havia atraído a atenção divina para o seu pecado. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado e voltou à vida novamente. Durante o período da seca, o profeta Elias pede a Deus a fome para castigar aquele povo. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Obadias também foi o responsável em intermediar o encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria em Israel, mas o profeta deixou bem claro que ele e sua família eram os verdadeiros culpados. Eles tinham, especialmente por causa da idolatria naquela cidade. Então o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Camelo, naquele lugar,
onde ele confrontaria os profetas de Baal, sustentados por Jezabel, que eram os profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá foram até o monte. Ali 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar o sacrifício, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramasse água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo. E consumiu todo o holocausto. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus naquele dia. Os profetas de Baal também foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim do período da seca, conforme Elias havia anunciado. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a própria morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água, e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O Monte Horebe foi o local onde o Deus da aliança de Moisés se fizera conhecido. Isso indica que a volta de um profeta leal a Deus era muito significativa no Monte Horebe.